Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Lisneida Amélia e este é o Pod Lis. É um prazer enorme estar aqui novamente para fazer mais um episódio do nosso podcast. Mas antes de avançarmos para o convidado ou convidada de hoje e o tema, eu vou agradecer a cada um de vocês pelo feedback que vocês passaram pelo primeiro episódio. Muito obrigada pelo vosso carinho. Eu recebi todas as mensagens, li todas, vi todos os comentários, continuo a ver porque vocês continuam a comentar. Agradeço o vosso carinho, a vossa compreensão por eu ser novata aqui nesse lado como apresentadora, como host. E continuem a interagir conosco porque as vossas críticas, sugestões são muito bem-vindas. Mas para isso, como vocês sabem, para vocês continuarem a interagir conosco, vocês precisam inscreverem-se no canal. Ajudem o nosso canal a crescer. Ativem as notificações ali no sininho. Deixem um like, que é para o YouTube perceber que o que é dito aqui é bom e que ajuda outras pessoas. Compartilhem e também sigam-nos nas nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais têm o mesmo nome, que é Podlis ou Podlis1. Nós estamos no Instagram, no TikTok e também no Facebook. Do desejo à realização. Hoje vamos falar sobre maternidade, propósito, redes sociais e como a alma se pode expressar em cada detalhe da vida. A nossa convidada de hoje é uma mulher super especial, é uma mulher cheia de atitude, com uma personalidade fantástica e vocês vão passar a conhecer agora porque eu vou fazer assim um breve resumo da biografia dela. Ela é muito, mas aqui vamos falar um pouquinho do que ela é, o que ela faz, que é para vocês estarem por dentro do assunto de hoje. Eu vou ler, né? Então tenham um pouquinho de paciência comigo. Clara Chassungo da Silva é mãe de gêmeos, apaixonada pelo mar, é empreendedora, fundadora da marca Ujima, uma agência criativa de eventos e marketing. Formou-se em gestão e marketing de eventos na cidade do Cabo, na África do Sul. E desde então abraçou uma missão: criar conexões reais, dar voz às marcas e inspirar mulheres. Participou em programas internacionais como o Mandela Washington Fellowship e Obama Leaders, representando Angola com orgulho e ampliando a sua visão como líder. Criou o Conexão Mulher, um espaço de partilha, inspiração e crescimento, com o objetivo de empoderar mulheres e ajudá-las a conquistar o seu espaço no mundo dos negócios. Hoje, mais do que gerir uma empresa, Clara vive para transformar vidas, ensinar e inspirar com coragem, propósito e amor. Tudo a ver com o nosso podcast, não é? Muito obrigada pela tua presença, Clara. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Liz. Obrigada a todos os seguidores. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Então, estavas assim um pouquinho nervosa para estar aqui? Muito. Um bocadinho intimidada. A produção é maravilhosa. Ai, mas fui muito bem recebida, então sinto-me em casa. Ai, que bom. Então, olha, falando nisso, Clara, antes de nós passarmos aqui a nossa conversa, eu vou apresentar-te aqui um pouquinho do que nós temos daqui da nossa produção, que a nossa produção preparou. Nós temos hambúrgueres, temos fajitas. Vai estar à vontade para tomar um chazinho. Ainda bem, né? Ainda bem. Os nossos convidados têm... Atenção, os próximos convidados têm que vir mesmo com vontade, porque aqui a nossa produção não brinca em serviço. Temos hambúrgueres, temos fajitas, temos pãezinhos de Deus, temos pães de chouriço, temos bolinho de chocolate, temos aqui iogurte com frutas e granola, que é uma cortesia da Lude Iogurtes. E tudo que está aqui nessa mesa é uma cortesia dos nossos patrocinadores oficiais, que são eles Hambúrgueres Nurchel, que nos trouxeram aqui os hambúrgueres e as fajitas e outras coisinhas mais. E também temos a Made at Home, Bailes Delícias,
que trouxe os docinhos, os salgadinhos e fez aqui deu uma repaginada no cenário, né? Só para deixar assim tudo mais bonito para recebermos os nossos convidados. Então, Obrigada. Clara, vamos começar por falar sobre a tua carreira, sobre a tua vida. Nós hoje vamos passear um bocadinho pelo teu universo. O universo da Clara é enorme. É. Ela é mãe, é empreendedora, foi tentante por um tempo, né? Sim. Que ela depois vai explicar por quanto tempo e como foi a sua experiência. Tentante, para quem não sabe, é o termo utilizado para designar casais ou mulheres que estão a tentar gestar de maneira física, né, normal, ou por via de ajuda médica e por aí fora. Então, Clara, vamos começar no princípio. Como é que é ser empreendedora? Como é que a tua jornada começa? Primeiro, é desafiante, muito desafiante, é um desafio diário, mas a minha jornada de empreender, na verdade, começou em 2015. Foi um negócio que eu comecei, mas depois não fui muito adiante, porque na altura veio a crise econômica e pronto. Mas eu já tinha essa vontade de começar a empreender ou a fazer alguma coisinha. E isso comecei em 2015. Certo. Aí, pronto, depois voltei a ser empregada, a trabalhar por conta de alguém. Sim. Mas depois, em 2018, depois de ter passado então no programa Mandela Washington Fellowship, foi então que eu decidi que era a altura de abraçar mesmo essa parte de empreender e decidi que havia de criar então a Ujima. Ou seja, eu fiz um intercâmbio de maio de 2018 até setembro e quando eu voltei, em outubro, abri a Ujima. Oh, que bom. Então sempre foi um sonho teres a tua própria empresa? Não digo que sempre foi um sonho em termos de quando eu era criança, nunca foi. É isso que eu iria perguntar, se foi Não. um desejo desde criança. Não, eu ao contrário de muita gente que sempre soube o que eu queria ser, eu era criança que eu não sabia o que eu queria ser. Nunca soube em toda a minha vida. Em aberto. Sim, e sempre tive muita dúvida, sempre tive muitos medos, porque em contrapartida os meus irmãos já sabiam, o meu irmão que é engenheiro químico, já sabia desde criança que havia de ser engenheiro químico, e eu aquilo fazia-me espécie, porque eu dizia, mas como é que tu sabes o que tu queres ser? Como é que tens certeza? Quando eu não exatamente, como é que tu tens certeza? E eu não sabia, mas fui para a África do Sul, fiz um teste psicotécnico e aí disseram as 12 áreas que o meu perfil podia encaixar-se em termos de profissão, em termos de trabalho. Isso é bastante interessante. Muito. E aquilo foi... Aí foi a abertura. Na altura tinha 17 a fazer 18 anos. E aí foi quando eu então abri os olhos de entender que eu já comunicava. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, desde criança. Mas eu não tinha na família alguém que fez, por exemplo, jornalismo, alguém que fez eventos, alguém que era empreendedor. Eu não tinha esse exemplo. Isso. E quando eu fui para a África do Sul, eu já escrevia, sempre escrevia em diários, sempre fui a menina que tinha diários com cadeado. Acho que essa fase... tinha os diários com essa cadeado. fase todas nós passamos. Exato. E eu escrevia mesmo com as datas, meu querido diário, enfim. Mas depois desse teste, descobri então o que era o marketing. Eu não fazia a mínima ideia, nunca tinha ouvido falar. E eu entrei no marketing só assim, tipo, se calhar vou fazer isso. Não era porque eu conhecia, porque eu amava, não, muito pelo contrário. Quem te vê fazer o teu trabalho, eu acho que tu nasces para isso, só não sabias ainda, isso. né? Tipo assim, eu que vejo de fora, eu acho que és excelente no teu trabalho. Tu aí embarcas no sonho dos teus clientes e vais fundo com eles. Sim, e marketing é mesmo muito isso, é comunicação, é comunicar com o mercado. Só que eu na altura não entendia, então para mim era do tipo, ok, então, vou fazer só isso. Foi necessário ir te capacitar, que é para... Caí de paraquedas, mas depois, logo no primeiro trimestre, eu já amava o meu curso. Uau. Já tinha me identificado, já percebi que aquela era a minha vocação. Exatamente. E comecei a fazer, então, gestão e marketing muito voltada a eventos corporativos. Uau, que bom. E qual é o propósito do que tu fazes hoje? Eu digo sempre que é mesmo ajudar a elevar marcas. Ou seja, nós somos
uma agência, a Ujima é uma agência que ajuda desde o pequeno até as grandes marcas, né? Das pequenas às grandes marcas. Importante, sim. Porque tem marcas que estão a começar e às vezes precisam ali de uma consultoria, de alguém que lhes diga, olha, vai por aqui, não faça isso, é melhor ir. E ficam com medo de ir até as agências, né, de marketing, porque, pronto, publicidade é um serviço relativamente caro, mas ainda bem que vocês têm ali... Sim, mas hoje em dia também já existem muitas ferramentas, até para ajudar os pequenos e médios. Eu já vim de agências grandes e eu percebi, aliás, a Ujima nasceu mesmo no intuito inicialmente de ajudar pequenas e médias empresas, porque eu vim de agências grandes e era normal as agências grandes negarem os mais pequenos. Começar, né? Eu estava a fazer uma campanha grande, óbvio que as agências não faziam um logotipo para uma marca, por exemplo, como uma Clara, como uma Liz. Na altura não se fazia, era muito raro, por causa das horas, os custos. Era uma altura em que as agências conseguiam mandar vir os expatriados, então tinha os expatriados aqui com casa, comida, e era um custo muito alto. E quando eu abri a Ujima foi no sentido de, não, eu vou olhar para esse mercado que é mais pequeno, e também não tinha como competir na altura com as agências maiores, então também foi estrategicamente pensado. Que bom. Então foi uma boa jogada, porque sim, os pequenos precisam de ajuda também, vê lá. Eu compreendo que, pronto, nem sempre é fácil, porque quem está a começar não traz grandes resultados em termos financeiros, mas é de pequeno que se começa, não é? É verdade. Temos que começar por algum lado. E nós já tivemos clientes que, assim, nós fizemos o logotipo e hoje em dia as empresas cresceram e fazemos tudo. Então, não é descartar, não dá para descartar ninguém. Não se pode. Todo mundo precisa de ajuda para começar, então. É verdade. E sobre moda, Clara, sempre fez parte da tua vida? Porque tu és assim, boa estilosa. Eu vejo, assim, acompanho as tuas redes sociais. Agora estou humilde. Não, mas será? sim. Eu não acho. A Clara tem assim uma personalidade, uns looks só teus. Como é que é a moda? Sim, eu acho, assim, para mim a moda, primeiro, é uma forma também de expressar-me, sem dúvidas. E eu desde criança sempre fui muito, eu na altura brigava muito com a minha mãe, porque eu lembro que havia uma altura em que as pessoas, as meninas, né, da minha faixa etária, imagina, a mamãe metia o brinco amarelo, camisa amarela, e eu falava, não, tem que ter cores, tem que bloquear alguma coisa. E naquela altura a minha mãe dizia, não, tu não podes misturar vermelho com amarelo, isso fica horrível. Eu falava, mas fica bom, tá bom. Então a moda para mim sempre foi muito natural, mesmo, sempre gostei muito de inventar, customizar. Eu digo que é um lado meu que agora deixei adormecido, mas que eu sinto muita falta. Muita falta, que sempre gostei muito de customizar, fazia minhas coisas, sempre fazia bijuteria minha. Sério? Sim. As teus brincos? Sim, fazia brincos, pulseira. Roupa, customizava, levava no costureiro e dizia, olha, gostei desse padrão, mas junta com isso. Mas eu, por algum motivo, que por acaso tenho que descobrir porquê, deixei adormecer. Mas olha, gosto. então tem uma pergunta aqui que vem ali na parte da maternidade, que acho que é aí onde vamos descobrir o que é que... Por que ainda não voltaste e por que deixaste de lado? É verdade. Não, eu fiz essa pergunta porque eu vejo os teus looks. E eu falo assim, esse look é mesmo só para a Clara. Eu nem me atrevo. Porque há looks que tu tens que ter mesmo uma personalidade certa. Tens que defender aquela ideia. E agora explicando que criavas as tuas próprias roupas e alguns acessórios, deu para perceber de onde é que vem então esse fio ali. Sim, sempre gostei, mesmo eu sempre gostei de misturar cores e padrões. E aqui é sempre uma coisa muito estranha. Eu sempre misturei bolinha com risca, flores, mas dá certo. Só que depois, com o tempo... Não, dá certo. E tu sentes que essa é uma forma de tu te conectares com a tua criatividade? Sem dúvidas, sem dúvidas. Mas deixei morrer, não sei porquê. Não, se calhar tem a ver com gêmeos. Até foi antes. Foi antes? Foi bem antes. Eu já estava aqui a culpar. Olha, bebês, desculpem a tia. Existe, assim, algo que nunca mostrarias nas redes sociais? Tu é que és bem ativa ali, principalmente no Instagram. Olha, vocês também podem seguir a Clara, né? Todo mundo pode ter acesso. A conta dela não é privada? Não. É aberta. Todas as minhas redes sociais são públicas. Clara, com H no final, e KC. Como é? Underscore KC. Isso. Underscore, para quem não sabe, é aquele traço o tracinho aí que fica baixo.
Estamos aqui a falar. No Instagram é esse, e LinkedIn é Clara Silva, e Facebook também. Eu vou fazer-te aqui uma pergunta que, como empreendedor, eu já imagino qual é a tua resposta. Eu acho que mais da metade dos empreendedores vão concordar conosco, que é se já alguma vez pensaste em desistir do empreendedorismo. Todos os dias. Todos os dias. Eu imaginei que a tua resposta fosse ser essa. Não é o que nós pensamos. Uhum. Sim, primeiro não é fácil e não é o que nós pensamos quando não temos a empresa. Quando nós não temos uma empresa ou um empreendimento, nós sempre pensamos, eu vou ter liberdade financeira, geográfica, e então vou fazer o meu horário. E depois, quando começamos a empreender, é totalmente oposto. Clara, um pouquinho o teu microfone, faz favor. E quando começamos a empreender, é totalmente o oposto. E aí, eu muitas vezes já pensei em desistir. Quase todos os dias. Às vezes fico a pensar o que é que eu estou a fazer da minha vida. Acho que esse é um pensamento que passa pelo menos uma vez por dia na cabeça de quem empreende, principalmente aqui em Angola. Sim. Quais são os maiores desafios que tu encontras nessa tua área? Na nossa área tem vários, mas eu vou dizer, a parte dos recursos humanos, embora, por exemplo, a parte de design já temos tido, sim. Quando eu comecei a trabalhar, não quando eu comecei com a Ujima, mas quando eu comecei a trabalhar dentro de uma agência, via-se pouquíssimos angolanos e via-se mais expatriados, né? Principalmente portugueses e brasileiros. E hoje em dia não, hoje em dia já tens agências que maior parte, por exemplo, a minha agência é 100% angolana. Que bom. 100% angolana, e eu já conheço várias agências que também são exatamente como a Ujima. Mas a questão dos equipamentos também é uma dificuldade enorme, porque trabalhar com design, tu tens N programas, e então as especificidades de computadores, de programas, tudo nós pagamos em dólar, tanto o banco de imagens, para termos acesso a imagens com qualidade, vídeos, até a cloud, né, onde nós armazenamos os nossos projetos, tudo isso pagamos em dólar anualmente. Então é uma das dificuldades assim que encontramos todos os dias. Os recursos humanos também, porque pronto, nós temos sim universidades ou faculdades que fazem marketing e comunicação, mas ainda não é. Nos outros países é muito direcionado. Eu posso fazer só vendas, eu posso só fazer comercial, ou posso fazer o marketing no completo como eu fiz. Então há áreas do marketing que ainda não temos ou temos que subcontratar. Então recursos humanos também tem sido um desafio. E depois a questão mesmo dos próprios incentivos, né? Que não temos nenhuns. Mas como é que é o vosso dia a dia? Assim, enquanto eu vejo ali, né? Estou já aqui a falar, eu sigo mesmo, eu acompanho. Eu estou ali, eu acompanho e vejo ali tu com os teus colaboradores. Sim. Numa vibe assim mais de paz, bem zen, né? Sei que às vezes dás aí uns berros, né? Ou não? Sim, não, às vezes todos os dias. Eles estão a ver. É só fingir que sou calma, mas só todos os dias. Também empreender fez-me bem a cuidar da minha ansiedade e do meu. Eu sou muito impaciente e eu reconheço isso. Mas empreender ajuda-te a entender que nem tudo depende de ti, né? O nosso dia a dia, como é que tem sido? Tem sido cuidar dos projetos dos nossos clientes. Esse é o nosso foco todos os dias. Então, nós temos demanda de clientes nossos do dia a dia. Nas agências tem uma metodologia de trabalho que chama-se FII mensal. Então, aquele cliente paga-te mensalmente para tu cuidares da imagem, da comunicação deles. E nós temos vários clientes que tratamos disso. Então, desde redes sociais, website, newsletters. Todos os dias tem que estar aí tudo muito bonitinho. Exatamente, cobertura de eventos, produção de eventos. Então, o nosso dia a dia de agência é isso, é cuidar mesmo dos clientes. Que bom. Falaste agora sobre a ansiedade, que o teu trabalho ajudou-te a superar isso. Quais são as estratégias que utilizaste para saber gerir os momentos de pressão, às vezes com clientes? Tens que gerir o cliente, os funcionários, o trânsito. Sim. Quais são as estratégias ali que adotaste? Eu, como comecei em agências grandes, era um stress maior. Ou seja, tinhas mais equipa, mas também tinhas uma demanda de trabalho muito alta. E essas agências, eu digo sempre, foram as minhas escolas. Porque ali eu comecei, então, a aprender a gerir contratempos, a gerir a ansiedade,
quando alguma coisa dá errado, como é que se posiciona, como é que se faz o plano B, a questão da transparência, que é uma coisa que eu não sabia quando eu comecei como comunicar. Hoje em dia, quando alguma coisa dá errado, eu sou direto ao cliente. Olha, isso aqui deu errado, o nosso plano B é isso. Funciona? Não, não funciona, não quero. Olha, ainda ontem, num dos eventos, tivemos um contratempo assim. Então, a experiência ajudou-me, mas também a questão do autoconhecimento mesmo. Sim. Então, conhecer-me, para eu poder ajudar a minha equipa e aos meus clientes. E assim, falaste no lado externo, quando vais comunicar ao cliente e falas também com a equipa, que é para manter ali o barco a funcionar. Mas tu por dentro, qual é qual é a estratégia? Conversas contigo mesma, contas até 10, respiração, sais 1 minuto para respirar? Bem, primeiro, hoje em dia não saio de casa sem meditar, orar, ler a Bíblia, fazer a minha leitura. Isso já ajuda. Já faço isso desde 2018. Ajuda, acho que aí 95%. Muito. Eu faço isso desde 2018, que foi a altura mais ou menos que comecei mesmo a fundo nesse processo de autoconhecimento. Então já ajuda. E depois quando todo mundo foca-se no problema, o meu olhar, tanto que eu digo, eu sou mais fria, parecendo que não sou mais fria, eu tento olhar para a solução. Então, esse é o meu lema. Porque alguém tem que ficar calmo. O problema já está aí. Sim. Vamos procurar a solução, né? Sim, e eventos acontecem muitos imprevistos, é o dia a dia. Sabemos como é que é. Então, Clara, passando um bocadinho do teu lado profissional, businesswoman, agora vamos entrar aqui para o teu lado mais sensível. Como é que tu equilibras a vida profissional com a maternidade? Bem, será que eu equilibro? Está tudo misturado? Está tudo misturado. Bem, como é que eu equilibro? Quando eu fiquei grávida, tomei a decisão que eu teria, então, um horário como uma funcionária pública. Sim. Foi difícil, porque eu precisava primeiro de ter uma equipa que me ajudasse, mas também eu percebi que seria a única maneira que eu tinha de estar presente com os meus bebês. Porque antes disso eu trabalhava que nem uma louca. Trabalhava até 22, 23 horas a responder e-mails. Não dava. E então tivemos que nos preparar, né, nós enquanto equipa, para primeiro aumentar a equipa, investir mais, mas para também ter alguém ou ter pessoas que na minha ausência pudessem dar conta. Então a primeira estratégia foi, eu vou ter os bebês fora. Foi isso para eu poder equilibrar. Então, para poderes te policiar, né? Exatamente. Não estão a resolver, eu vou lá eu. Isso. Até o primeiro passo foi, aceitei uma consultoria de uma grande instituição. Eles queriam um consultor e era para 4 meses. E aquela consultoria havia de tirar muito do meu tempo. Muito do meu tempo, mas eu disse, é agora ou nunca, vou aceitar. Aceitei, já estava, depois fiquei grávida, não desisti. E depois foi a decisão de ter tomado de ter os bebês fora, para poder preparar a equipa durante a minha ausência. Então a equipa ficou sem mim quase 1 ano. Uau, então a tua equipa já está mesmo... Já, e isso é que ajuda-me, sim, isso é que ajuda-me a equilibrar hoje em dia. Isso é muito importante, sim, ter gerir. uma boa equipa que você consegue estar... Aliás, diz-se que um bom líder, vê-se que é um bom líder na ausência do mesmo. Tipo, se a tua empresa só funciona quando tu estás por perto, sim, alguma coisa perdemos clientes também, tivemos os nossos desafios, mas faz parte do processo. Ok, prontos. Vamos agora passar pela tua experiência como tentante, né? Que vamos abordar um bocadinho. Acredito que esse assunto vai ajudar muitas mulheres. Mas antes de avançarmos, Clara, se quiseres podes tomar um chazinho. Vou conversar aqui com o pessoal lá de casa sobre esse assunto mesmo. Pessoal, as mulheres que estão a tentar, ou famílias, né? Família, digo, pai e mãe que estão a tentar engravidar, têm muitos sonhos, muitas coisas na cabeça, têm muita ansiedade já. Então, com certeza que essas pessoas não precisam do vosso bullying, dos vossos comentários e das vossas questões, às vezes infundadas e muitas vezes inconvenientes. Então, eu venho aqui em meu nome e em nome do podcast apelar à sociedade, porque eu sou angolana e sei muito bem como é que as coisas funcionam aqui em Angola. Quando um casal ou uma mulher não consegue gestar, né?
é muito complicado, porque essa mulher sofre vários assédios, posso assim dizer, mas no mau sentido. Da família, principalmente da família. A sociedade também, mas é muito mais a família. Que ao invés de amparar, acolher, cuidar, orar por essas mulheres ou com essas mulheres, não, as pessoas fazem comentários desagradáveis, fazem um certo bullying, porque, sei lá, acho que ficou comum, acham engraçado. Não tem nada de engraçado. Isso é um assunto muito sério. E digo-vos que vocês não ajudam em nada com esses comentários negativos, aliás, só pioram. Então, se vocês acreditam realmente que querem ajudar, orem por essas mulheres, enviem energias positivas, não perguntem, a não ser que elas venham ter com vocês, ou a família venha ter com vocês e peçam uma opinião. Do contrário, fiquem quietinhos, não deem a vossa opinião. Se for para falar algo de mal, é melhor não. Né? Nem nas redes sociais, nem pessoas públicas, isso é um assunto muito sensível. Imagina tu estares a tentar gerar, que para muitas mulheres é um sonho, já tens ali as tuas inseguranças, as tuas frustrações, ainda vêm outros comentários, não fica nada bem. Se realmente quiserem ajudar, orem por elas, enviem mensagens de carinho, digo mentalmente, porque as mensagens chegam, as energias boas mentalmente chegam, não precisam ser ditas, né? Porque se sente. Então, Clara, agora depois de eu fazer assim, dar aí Se fosse no auditório, teria... acho que o editor tem que meter aqui palmas. Produção, vamos Mas depois ver isso. Well não, done. porque aqui em África, né? Particularmente em Angola, que é a nossa realidade, infelizmente vê-se muito disso. E principalmente no meio das famílias. Eu vejo que é muito a família, né? Porque a pessoa de fora pode até ouvir uma outra coisa e comentar uma outra coisa, mas como a família está ali, perto, É verdade. a acompanhar, então complica o que deveria ser um processo, o que já não é um processo fácil, eu acredito que torna-se pior ainda. Como é que foi esse teu período de tentante? Horrível. Foi horrível em vários aspectos, mas principalmente no emocional, sem dúvidas. Imagino. Psicológico. Eu cheguei mesmo a procurar ajuda psicológica na altura, porque no nosso caso, de todos os médicos, nós fizemos consulta Luanda, Angola, África do Sul e Portugal, e todos diziam que estava tudo bem, mas não era possível, porque nós não engravidávamos durante 5 anos. Uau. E depois eram as perguntas, conforme a Liz diz, os olhares, as inquietações das pessoas. Ou seja, eu ainda estou para descobrir o que é que se passa e ainda tenho que justificar nas pessoas que deviam me acolher. Graças a Deus, os meus pais, os meus irmãos, as minhas cunhadas, esses nunca me confrontaram, tipo, mas o que é que se passa? Mas tu sentes que eles sofriam pressão, eles, né? Também, pressão externa. Exatamente, pressão externa. Eles também não conseguiam dar resposta às outras pessoas que perguntavam a eles, né? Mas foi um processo muito doloroso, muito mesmo, porque nós não tínhamos respostas. Ao contrário de muitos casais que têm uma causa, nós na altura não tínhamos uma causa. Então foi muito difícil, até que em 2021 encontramos então um médico que leu todos os nossos exames com paciência, com calma. Tanto eu lembro que nós levamos os exames, ele disse, vocês não vão fazer nada, tragam tudo, da África do Sul, de Luanda, tragam tudo, tragam aqui que eu vou estudar o vosso caso. E esse doutor então viu, e aí é que encontrou então um problema, que era uma coisa que era possível de ser resolvida, mas como nós não encontrávamos a causa assim com os exames que nós fazíamos, banais, normais, digamos assim. Os que normalmente pedem. Isso, os que normalmente pedem. E aí depois fizemos uma coisa mais profunda, 3D, laboratórios e exames bem específicos. E aí foi que se descobriu então. Mas sim, até ali sofremos imenso. Eu imagino, porque muito. Infelizmente mesmo, esse é um assunto que as pessoas especulam, criam teorias e tentam adivinhar e tentam trazer assuntos que não têm nada a ver. E ainda bem que falaste que a tua família foi sensível a isso. Sim. Eu ia mesmo perguntar como é que foi
a interação da tua família, tanto o acolhimento e outras situações, tanto do teu lado quanto do lado do teu parceiro? Do lado do meu parceiro também, as minhas cunhadas na altura, assim, impecáveis. Porque infelizmente as cunhadas... Não, elas eram impecáveis. Eu tenho uma cunhada, inclusive, que ia comigo às consultas quando eu ia a Portugal. Então, parceira, ela até é madrinha dos meus bebês também. Mas a minha família, é o que eu disse, eu sentia muito que eles sentiam pressão. Mas isso por quê? Porque também o meu caráter se não tenho confiança contigo, não vais me fazer certas perguntas, né? E aí eu meto essa barreira. Mas ainda assim, essa barreira não é suficiente, porque é como disse a Liz, tu tens a pressão da sociedade, os teus amigos, as pessoas que comentaram. Os olhares. Eu, por exemplo, não tinha da família, mas eu tinha amigos ou amigas minhas que diziam, então, nada, és baca. São mesmo esses comentários. E depois, eles pensavam que era na brincadeira, mas aquilo magoava muito, né? Não há... Se tu és amigo, tu não vais querer magoar o teu amigo deliberadamente. E então foi um desafio. Foi um desafio enorme. Foi uma altura que eu duvidei imenso de Deus. Questionei muito essa questão da espiritualidade de Deus. Me encontrei num lugar em que eu me perdi, mas também foi no lugar em que eu me encontrei. É paradoxo, parece muito clichê dizer isso, mas é verdade, porque eu deixei de acreditar em Deus por um tempo mesmo. Era horrível, não tinha respostas, mas depois também fiz o caminho de volta, de voltar e dizer, ok, se é a tua vontade, eu já estava a ponto, nós já tínhamos chegado ao ponto de pensar mesmo, ok, vamos adotar, vamos fazer fertilização, normal, já falávamos isso abertamente, como casal. Era a pergunta que eu ia fazer, se vocês em algum momento pensaram em desistir, pronto, chega, não vamos mais tentar. De tentar naturalmente, nós chegamos a desistir. Uau, chegaram mesmo a desistir? Sim, porque era estressante, até a relação íntima do casal fica cansada, né? Fica aí estremecida. Então chegou um ponto que nós dissemos, não, já que naturalmente não vai acontecer, desistimos, começamos a procurar então, nos informamos de outras alternativas, uma delas foi a fertilização. Eu cheguei a fazer a punção dos óvulos, estava tudo pronto para fazermos a fertilização, tudo. Eu sempre quis adotar, ainda me vejo adotar mesmo até agora, então também já estava pensando nessa outra opção e chegamos, como eu disse, chegamos de fazer ao ponto de fazer a fertilização, chegamos de marcar uma vez, mas não aconteceu, não cheguei de fazer a fertilização e assim, quando eu menos esperei, aconteceu. Olha, parece que precisavas era só descansar e como disseste, entregaste tudo nas mãos de Deus e parece que funcionou. Também, era preciso descansar, mas também seguir o protocolo, porque tinha um protocolo específico que nós... Cuidar da parte física e da parte espiritual. Exatamente. E estar tudo encaminhado. Sim. Daí a importância, mais uma vez, de deixarem o casal à vontade, apenas orem, não façam. É verdade. Sem dizer que é dispendioso, né? A questão financeira. Algumas coisas assim, não muito a fundo, né? Mas pude ver que é bastante caro. É caríssimo. Os tratamentos todos, mesmo que tu, digamos, né, não tens nada, há medicamentos, por exemplo, que é para estimular os hormônios, são caríssimos porque são ou manipulados por farmácias específicas, às vezes tu não encontras, tens que encomendar, então não é um processo fácil, a nível financeiro, emocional, físico, eu emagreci horrores de tanto pensar, de tomar certos hormônios, a minha pele mudou muito, o meu cabelo na altura também, o meu parceiro idem, então não é fácil, é uma fase muito delicada. Imagino. Mesmo. Falaste aqui em adoção, achas que é um tabu no meio da nossa sociedade, principalmente para casais que estão a tentar e não conseguem? Será que falta um pouquinho as pessoas olharem para este lado? Sim, aqui nós temos muito apoio, né, de jovem, assim, temos assim uma criança que vem de uma província em que nós apoiamos, mas eu sinto que eu devo mesmo adotar, ou seja, ter uma criança, cuidar, dar o meu nome e essa criança ser mesmo minha filha, adoção mesmo como tal, né? Como manda a lei. Como manda a lei, mas eu vejo que aqui tem muito tabu de casais que não conseguem engravidar, de falarem, porque existem N soluções. O problema é que o tabu começa há pessoas que não acreditam por N motivos, ou religião,
ou outros motivos, por exemplo, não olham para a fertilização in vitro Como uma possibilidade. mas é uma possibilidade que muitas das vezes soluciona rapidamente o problema, porque pode ser um problema como diz a minha médica, nunca é problema de um, é problema sempre do casal. Então, e infelizmente as mulheres são as mais conotadas sempre, nesses casos. Sempre. E muitas vezes o problema nem é da mulher, mas como a mulher é que carrega a barriga, né? Se falar com uma ginecologista ou com uma gineco-obstetra, vamos perceber que muitas das vezes, a maior parte das vezes o problema é dos homens. Por N motivos, as mulheres fazem mais consultas, conhecem-se melhor. Sim. Claro que há casos de, por exemplo, miomas e por aí fora, mas nem todos os miomas impedem as mulheres de ficarem grávidas. Sim. Os homens não. Os homens têm o tabu de fazerem consultas de urologia e às vezes quando vão descobrir os espermas já não funcionam, então tem que também estimular, de tomar hormônios, mas os homens não sabem. Não cuidam. Não cuidam. Atenção, homens, comecem a cuidar da saúde. Nós as mulheres temos aquela ida ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Por ano, sim. Há homens que nunca foram. Nem sequer sabem que existe um médico justamente para isso, né? É verdade. Mas assim, é um lado muito nobre a adoção. Então, quem sabe com o teu testemunho, né, que ainda tens a pretensão de um dia vir a adotar e ali incentivo, né? Porque a maternidade não precisa só ser a partir da gestação. Sim. Pode ser a partir do coração, né? Como se diz. Exatamente. Eu acho que o maternar começa mesmo a partir do coração. Eu sempre tive a certeza que seria mãe, de algum jeito ou de outro. E pronto, aconteceu naturalmente, mas se não acontecesse, não vou ser hipócrita, claro que seria uma parte de mim com tristeza, mas eu havia de ir por outros lados. Mas o bom é que pelo menos abriste esta possibilidade. Eu abri todas, até barriga que é caríssimo também, aí tá. E depois há N métodos, né, outras opções que são caríssimas. Chegaste a pensar na barriga dele? Cheguei. Uau. Cheguei. Que bom. Mas ainda bem que correu tudo bem, né? Sim. Hoje em dia temos aí 2 pequeninos a correrem pelo prédio. É verdade. Teve alguma crença, disseste aqui que tiveste o lado espiritual um pouquinho balançado. Tiveste alguma crença, algum espiritual que te apegaste neste período? No princípio, sim, quando foi a altura de agora sim, vamos ficar grávidos. Mas depois, quando não dava certo, desapeguei-me por completo. Mas a minha virada de chave foi uma vez, daí a importância de, às vezes, partilharmos uma mensagem. Quando tu sentes no teu coração, partilha só uma mensagem. Foi uma amiga minha que mandou-me uma mensagem que dizia assim, diagnóstico não é sentença. Aquilo foi a chave, assim, do nada mesmo. Imagina, tu já estás totalmente abalada e alguém manda-te uma mensagem, olha, pensei em ti, essa frase e tal, e mandou-me. E aquela frase foi o que fez-me voltar para Deus e voltar a crer. Amém. Do tipo, ok, realmente, tem todos os diagnósticos, mas não é uma sentença. Então, enquanto há vida, há esperança. Exatamente. Né? E, claro, o que é que dirias hoje para as mulheres que estão a passar por esse período de tentativa de engravidar? Olha, o primeiro passo é não desapegarem-se da vossa espiritualidade, independentemente de quem é que vocês creem, porque isso vai ser o primeiro passo para seres forte, digamos assim. Esse é o primeiro passo. Depois, claro, cuidar da tua saúde, sempre, fazer as consultas, que parece muito banalizado, mas é verdade. Quando nós temos noção de como é que está o nosso corpo, de como é que nós devemos estar para receber o bebê, também conseguimos nos cuidar melhor. Eu, por muito tempo, fui sedentária, né? E isso também é um dos fatores, muitas das vezes. Aí tá, às vezes os fatores são coisas que podemos resolver facilmente, mas temos que mudar hábitos alimentares, fazer exercícios, coisas exatamente, assim. E depois é crer, é ter aí alguém. Graças a Deus eu tive parceiros os meus médicos, tanto aqui, a doutora Eulália, na África do Sul e em Portugal, foram médicos fantásticos e eu tirava dúvidas, chorava, perguntava, não tinha vergonha nenhuma de perguntar e então também me apegava muito na medicina. Sempre tiveste a cabeça assim bastante aberta, né? Sim, isso e me apegava também, acreditava na medicina, acreditava nos meus médicos, assim como acredito em Deus. Acredita em Deus, acredita na medicina. Exatamente, acreditava nos meus médicos. Eles diziam, não, esse problema vamos conseguir resolver, então apegava-me naquilo. Que bom. E como é que foi receber a notícia de que eram gêmeos?
Olha, Uma vez que também é gêmea, né? Para quem não sabe, a Clara é gêmea, mas é gêmea de um rapaz. Sim, eu sou mais bonita. Né? Mas os teus são 2 meninos. Como é São. que foi receber assim? Quer dizer, tiveste a bênção em dobro. Sim, olha, Liz, é o que eu digo. Eu já não estava na esperança de ter filhos naturalmente. Nessa altura, quando eu soube que eu estava grávida, já tinha 1 mês e meio. Já estava a caminho do segundo. Mas eu, quando descobri, na verdade eram 3. Oh. Eram 3 gêmeos. E o médico, quando disse, eu fiquei em choque, assim, literalmente em choque. Eu lembro do médico dizer, eu nunca contei, não, já contei no meu Instagram, mas vou contar aqui. O que aconteceu? Como eu disse, nós estávamos abertos a várias possibilidades. Então, essa consulta era uma consulta que eu já tinha marcada para poder, então, começar o processo de fertilização. Então, eu fui a Portugal e tinha uma data de fazer a consulta, que era, né, naquela altura em que havia de começar o período e tal. Eu fui, cheguei, e era uma consulta normal, de rotina. Cheguei, o médico primeiro faz né, como é que se diz? A ultrassom. A ultrassom. E quando fez o ultrassom, ele descobriu que eu já estava grávida. Então ele diz, olha, eu posso estar a ver mal, e chamou a enfermeira. E eu pensei, pronto, tenho miomas, porque nós agora naturalmente somos negativos, né? Infelizmente, mas temos que começar a mudar isso. Sim. E pensamentos positivos sempre. Exatamente. Eu pensei que tivesse algum problema de mal, assim, algum mal. E esse médico já me acompanhava há muito tempo, desde 2021. E aquilo, não, minto, desde antes da pandemia. Certo. Depois voltei a vê-lo em 2021 e acompanhou-me até a altura da gravidez. E essa consulta era então para ele ver os óvulos e tal, essas coisas dos médicos, né? E aí ele viu, ele chamou a enfermeira, mas assim, atônito, né? Assim, ele estava... Ficou mais em pânico do que... Sim, porque ele estava comigo nessa caminhada toda, acompanhou. E o então, choque foi primeiro dele. E eu também fiquei assustada. Eu estava na maca e chamou a enfermeira veio e disse, eu estou a ver a mesma... Não, tu estás a ver a mesma coisa que eu estou a ver. E a enfermeira olhou e disse que sim. E eu fiquei também, já comecei a chorar. Então, a ver o quê? Então, eu estava sozinha nessa altura. E eu já comecei a chorar. E ele disse, não, calma, está tudo bem. Ele disse, preciso só que tu faças um exame. Eu disse, mas o que é que você faz? Ele disse, não, faça só um exame, espera aqui. Fiz o exame de sangue. E tal. E acusou a gravidez. Mas ele já sabia que eram trigêmeos, só que ele não quis me dizer. Não, okay. Então foi assim que eu descobri. Foi um choque. E dias antes ainda fui à torra. Não sabias, estavas bem na Não fazia a mínima ideia. Do nada, era uma consulta que já estava ali prevista. Foste fazer a consulta tranquilamente. Normal. Surpresa, sim, somos 3. Foi assim. Somos 3. Mas um não vingou o coração, então ficou o Daniel e o Tiago. Nossa, que bênção, né? Que bom. E o que é que mudou assim na tua maternidade desde que tu te tornaste mãe? Né? O que é que mudou em ti desde que te tornaste mãe? É a pergunta certa. Eu acho que a questão de agradecer mais floresceu por completo. Eu sempre fui uma pessoa muito grata por tudo, mas quando eu soube que seria mãe, comecei a agradecer muito mais. E já acreditava em milagres, mas eu sou um milagre, né? Os meus bebês são um milagre. 5 então, anos de tentativa. Exatamente. Então, essa questão também, milagre. A minha ligação com Deus floresceu muito mais. Tenho tentado ser um ser humano melhor em todos os aspectos, porque eu quero que os meus filhos tenham uma boa mãe, um bom exemplo, exatamente. Então também tenho cuidado mais de mim, da minha saúde mental, da minha saúde física. Isso tudo veio com a maternidade. Eu era super sedentária, detestava ginásio, enfim. Que bom, olha, passou rápido. Passou. O tempo passou bem rápido. Um sinal. A conversa foi tranquila, mas ainda não estamos quase a chegar ao fim, mas não estamos no fim, né? Vamos agora, chegamos ao nosso momento ping-pong, que é o momento de perguntas e respostas, que tu vais-me responder o que te vier à mente, assim, do mais rápido, a primeira palavra ou a primeira frase que te vier à mente. Ok. Mas vamos fazer aqui o trocadilho com o nosso pod, que eu vou, antes de fazer as perguntas, eu vou te perguntar se eu posso começar e tu vais responder pode, Liz. Ok, gosto. Gostas, né? Sabia que ias gostar. Gosto. Tu és assim dessas coisas. Não, muito criativo, gostei. Então, Clara, posso? Pode, Liz. Boa, vamos lá. Uma palavra que te define a tua maternidade. Alegria.
É mesmo uma alegria. Eu costumo ver ali. Eles são umas fofuras, meu Deus. Vão lá ver o Instagram da Clara. Eles estão lá quase todos os dias. Sim. Um medo que superaste. Podemos falar depois da gestação. Falar em público. A sério? Oh, não te vi assim uma pessoa que tem medo de falar em público. Olha lá, estamos aqui a descobrir coisas. Um hábito que te conecta com a tua essência. Ir ao mar. Gostas de ir ali ver o pôr do sol? Eu amo. Sim. Eu acho que um dos espetáculos mais bonitos da natureza é o verdade. pôr do sol. E é grátis. Olha, é só sentar lá e apreciar. Sim. Uma mulher que te inspira. Sem dúvidas, a minha mãe. Sem dúvidas. Eu não imaginei outra resposta. Não, sim, sem dúvidas. Um mantra ou frase que te guia? Deus é abundante. Ok. Preferes café ou chá? Café. A sério, essa do café? Sim, senhora. Moda ou conforto? Não, conforto. 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 Né? A moda Conforto pode ser com estilo. Sim, a moda tem que ser confortável. Postar ou viver o momento? Viver no off? Viver no off. Eu achava que era do postar. Não. Ver como é que é como é que as Hoje em redes dia nem sociais... postamos nada do que viver. Agora está se posteia porque já não estou lá, exatamente. Né? Mas se calhar é melhor, porque ali evitamos certas situações. Sim. Então prontos. Mas olha, estamos já mesmo no fim agora. Clara, muito obrigada pela tua presença. Mas antes de ires, eu gostaria que tu deixasses aqui uma mensagem para as mulheres que estão a tentar. Mensagem mesmo, vamos assim dizer, conselhos, prontos, da tua experiência, do que tu passaste, um breve resumo daquilo que tu passaste e o que é que gostarias que as mulheres que estão a passar ou que começaram agora essa jornada, ou as que já estão nessa jornada, o que é que tu gostarias de ouvir no período em que começaste a tentar? Bem, primeiro lugar independentemente do que estejas a passar, tudo passa. Os bons momentos, os maus momentos também passam. Diagnóstico não é sentença. Isso é uma frase que eu gostaria de ter ouvido muito mais cedo na minha vida. Está tudo bem, passar por esse processo, hoje em dia se calhar não entendes porquê, mas confia em Deus, confia no processo, tu és abençoada, o teu ventre é abençoado, ainda que não gerares naturalmente, Deus capacitou, os médicos têm várias formas de tu poder gerar uma vida. Te blinda de comentários negativos, não adianta ouvir, colocar mágoa porque a tia fulana comentou, ou aquela amiga que já tem X filhos. Não te compares com ninguém, foca em ti, na tua saúde, e não se esqueçam, né? O problema é do casal, então vocês enquanto casal, blindem-se, apoiem-se, vai correr tudo bem. Que bom. Assim, essa frase eu acho que toca muito as mulheres, porque eu acho que quando nós às vezes estamos a passar por situações e não temos a quem recorrer, né? Estamos a passar por alguma situação específica, pode ser nesse caso ou uma outra situação, e não temos a quem recorrer, não temos com quem conversar. Hoje em dia tem internet, mas nem todo mundo sabe muito bem como ir lá e pesquisar e saber. Nada melhor do que ouvir quem já passou pela estrada que estás a começar a passar, ou que tens estado e não estás a ver outros horizontes, outras formas de resolver. Eu acho que é muito bom aprender de quem já esteve no teu lugar. Eu acho que é muito mais fácil quando tu já tens alguém que, prontos, vai te iluminar e vai te dizer, olha, em vez de ir por aqui, vais por esse caminho. Porque tem faltado, né? Porque as famílias, infelizmente, muitas... É aquela coisa que eu falei, né? Em vez de ajudarem, mas que atrapalham. Então, é sim importante. Tens algum conselho, alguma dica extra, sugestão de médicos e hospitais que é para poder passar ou deixar aqui? Bem, eu fui acompanhada aqui
Posso falar o nome da clínica? Podes, tranquilo. Pela doutora Eulália, da Cligest, foi a minha médica durante muito tempo. Estamos e depois... aqui para ajudar mesmo. Exato. Eu estou a torcer e acredito que esse podcast, esse episódio, desculpa cortar, Clara, vai chegar às mulheres que realmente têm que chegar. E assim vais ajudar, se calhar, mulheres que nem sequer estão a conseguir chegar à frente e ir perguntar, porque tem aquele receio. Se eu for falar sobre isso, vão me conotar que eu não estou a fazer filho. Então, aqui, a Clara está aqui para ajudar. Agora, algumas coisinhas que pode até ser superstição, mas que disseram para fazer e eu fiz. 3 frutas que funcionam: maçã, ananás e fisalis. Fisalis é aquela olha, depois vais meter a foto, não sei. Se calhar vamos ver aqui eu não sei. Uma amarelinha pequenina. As minhas irmãs e a minha mãe, que são do Ambo, falam que o nome é Kassunsua. No Ambo, Kassunsua. Agora, aqui em Luanda, eu não sei, nas outras cidades, nas outras províncias de Angola, também não sei como é que é o nome. Mas é uma fruta amarela, pequenina, que ela fica dentro das folhas, né? Isso, às vezes metem nos bolos e as pessoas tiram. Mulheres comam aquilo em jejum, sim, dizem que são frutas da maternidade. Não tem gosto assim. As 3, maçã, ananás e fisalis. Que bom. Então é isso. Depois, a ginecologista, sim, eu fui acompanhada pela doutora Eulália, mas tem várias ginecos obstetras aqui que podem ajudar. Para as outras mulheres que estiverem a tentar medicamentos e tudo mais, no meu Instagram eu posso recomendar alguns medicamentos por questões éticas. Uma vez aqui, qual é o teu Instagram, que é para as pessoas irem lá seguirem? Clara com H, o _KC, no Instagram. Assim eu vou mandar foto de um medicamento que eu tomei que ajudou-me bastante. Depois de 3 meses foi quando eu fiquei grávida. Olha aqui a dica de ouro, né? Entrem então... E não cobro nada, então... Se não conseguirem entrar em contato com a Clara, podem entrar em contato conosco e nós vamos ajudar a fazer assim esse passo, né, de contactos, de sugestões de médicos e hospitais, porque tem muita gente que infelizmente não fala sobre esses assuntos e estão a sofrer calados. Pois. As mulheres estão a sofrer caladas, casais estão a sofrer juntos, só os dois, então... se calhar se eu for perguntar à tia, ao primo, toda a família vai saber. Então, pronto, nós hoje já viemos aqui, da nossa maneira ajudamos outras mulheres e famílias que estejam a passar por essas questões. E podem contactar, mesmo indicações de lugares para fazer a FIV, na África do Sul ou em Portugal. Tenho contactos tranquilo. Que bom, muito bom, maravilha, porque aqui o nosso objetivo é mesmo ajudar. Um dos maiores objetivos do nosso podcast é trazer pessoas que vão alcançar quem está a precisar. Eu tenho certeza absoluta que a mensagem sempre chega a quem tem que chegar. Sempre chega. Verdade. Clara, queres deixar algum contacto da tua empresa, para contratar os teus serviços? Tens algum em agenda que queiras divulgar? O espaço é todo teu. Obrigada. Olha, tenho sim, sigam o gima.ao, que é a minha empresa de comunicação, marketing e eventos. E aí, lá tem o número de telefone, agora não tenho de cor. Sei que é 921